Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Estamos aqui eu e Padre Mendo, assim mais numa conversa semanal sobre a Igreja, sobre todos os temas, os tons que nós vamos vivendo também em Igreja, e começamos sempre um bocadinho por fazer a síntese e ao mesmo tempo também o anúncio daquilo que nós fomos vendo e vivendo nestes tempos, nestes últimos dias aqui na nossa vida pastoral. Lembras-te assim de alguma coisa que queres destacar destas últimas semanas ou desta última semana? Nesta última semana que passou, bem, já estamos em maio, portanto já falámos das idas a Fátima antes, junto do 13 de maio. Estas semanas foram semanas um pouco mais tranquilas, mas também mais cheias. Tranquilas, sim, sem nada fora, pelo menos da minha parte, nada de fora. Já começaram os casamentos. Portanto, já começámos. Agora o padre não teve um fora, eu tive um casamento cá, mais batizados também, de manhã. Portanto, agora começa a época, agora começa a chegar também o sol, o verão, intensificam-se os casamentos e os batizados, e essencialmente acho que foi isso. Sábado, depois domingo passado, até foi um dia que tivemos coisas normais, catequese dos adultos, catequese dos mais novos, do JIP, missas, atendimentos, confissões, no fundo foram semanas normais. E o Pai Nuno? Sim, também, tudo normalíssimo. Este domingo era o domingo de Pentecostes, por isso por si só já é uma festa também central no calendário litúrgico da Igreja. Depois foi abençoado, foi inaugurado um painel de azulejos que duplica ou representa assim a parede do painel que foi pintado por altura da vinda do Santo Padre aqui a Cascais, com o encontro com os jovens nas escolas ocorrentes. Então a Câmara e as escolas, e muito bem, quiseram manter ou perpetuar essa memória também com estes painéis de azulejos, que depois vão estar dispersos pelas 9 paróquias da Vigararia. Este foi o primeiro, e também foi exatamente aqui por onde o Papa passou e para onde o Papa veio. E pronto, é um painel que está aqui mesmo à frente da Igreja, junto ao parque. Qualquer pessoa que passa ali pela rotunda João Paulo II vai com certeza começar a notar nesse painel. É assim um painel que faz parte de uma sala em que todas as paredes são pintadas, inclusive o teto também é pintado, e esta é a parede do fundo que servia também de pano de fundo para quando o Papa veio encontrar-se com os jovens das escolas. E pronto, o tema podem ver, só podem recordar a conversa que o Papa teve com os jovens, depois também por altura quando deixou um presente às escolas, que é um ícone do bom samaritano, em que o Papa deixou uma mensagem, em primeiro lugar respondendo às perguntas e aos apelos dos jovens. Naquela semana, ou naquelas semanas que antecederam esse encontro, foram trabalhando e partilhando e vivendo estas suas perguntas sobre o sentido da vida, e sobre se é possível ou não, no meio de tantas crises, encontrar esse sentido. Então o Papa usou muito bem esses termos para entusiasmar e para consolidar, a vida e a liberdade dos jovens, falando que as crises, quando bem vividas, são umas coisas boas, ajudam-nos a peneirar, não é assim? Ele dizia que a água destilada não tinha sabor nenhum, mas a água, né, com sabor, com os minerais, com essas coisas todas, fazia muito bem. E por isso a vida às vezes precisa destas crises para nós peneirarmos, por assim dizer, a nossa vida, e deixarmos para trás algumas impurezas e ser cada vez melhor. E depois falava um bocadinho do contraste da expressão ou do conceito do caos, não é? Que às vezes a crise nos faz experimentar, e do cosmos, de uma vida com certeza complexa, com certeza diversificada, mas com sentido e ligada numa comunhão maior do que os seus membros. Por isso aquele painel de azulejos tem ali um bocadinho aquilo, assim, no meio do caos, começa uma realidade nova,
com certeza que assim de uma forma, só olhando para aquele painel não dá para perceber ou para intuir tudo, mas pronto, cada um a olhar para aquele painel tem uma pequena explicação, assim do lado esquerdo, num marco, num tótem, onde faz memória dessa vinda do Santo Padre, assim como já temos a estátua de João Paulo II, e a rotunda também com o mesmo nome. Agora também temos aquele painel que o Papa também participou, também pintou lá assim numa quase bolinha, assim depois dá para irmos falando uns com os outros para sabermos exatamente qual é que foi a pincelada que o Santo Padre deu, não é? E que está ali também bem replicada, bem duplicada. Dá para identificar qual é que foi a pincelada certa? Dá, sim senhor. Se quiseres eu posso ir lá dizer que eu tive a graça também de estar lá naquela sala e estava muito perto e deu para perceber exatamente qual é que foi a pincelada que o Santo Padre deu, que está ali também num dos núcleos. Aquilo tem ali três círculos, 3 bolas, e bolas que parece mesmo que se estão a mexer, por isso são bolas ou esferas, ou o que seja, que têm ali uma força dentro de si, e uma força dinamizadora, e uma força criadora, e são 3 unidas assim por um triângulo, em que está representada aí também a Santíssima Trindade. Pelo menos os autores foi com esse intuito que fizeram aquelas marcas e aqueles traços. E é numa dessas bolas, né, que o Santo Padre pôs lá mais uma cor, pôs lá mais uma marca assim de vida a acontecer. E pronto, e foi uma animação, aquilo foi tudo junto, ou seja, nós celebrámos a missa das 11h15 com as primeiras comunhões dos meninos que andam aqui na catequese ao domingo, além daqueles que já estão no 3º ano da catequese, que normalmente é assim o grupo mais comum ou mais habitual para fazer a primeira comunhão. Tínhamos também um grupo quase do mesmo tamanho, se calhar eram menos membros, mas como eram maiores, ocupavam o mesmo espaço, de meninos que já andam em anos à frente, 4º, 5º, 6º, 7º ano, mas que nunca tinham feito a primeira comunhão. Alguns, havia 1 ou 2 que até tinham sido batizados agora na Páscoa e esperaram agora também por este momento para fazer a primeira comunhão juntamente com o grupo que foi fazendo este caminho também ao longo destes últimos anos para fazer a primeira comunhão. Por isso foi um dia de festa com a igreja cheia. Eram 50, não era? Perto disso, sim. Depois fomos, e a loja, assim, como é que se diz? A intenção era que todos nós participássemos também nessa inauguração do painel, uns lá mais ao sol, mais perto do painel, os meninos e a família um bocadinho mais na sombra, junto ao estacionamento, junto à estátua de João Paulo II, e pronto, e depois prolongou-se um bocadinho mais, que é normal, assim, estávamos todos tão contentes e entusiasmados, mas pronto, mas depois a missa de 12h30 começou para aí com 10 ou 15 minutos de atraso, por isso foi tudo ali, é assim, é a vida da paróquia a acontecer, já é tão cheia, e depois ainda queremos pôr mais coisas, não é, para irmos sinalizando estes apontamentos também importantes. Por isso foi assim um dia cheio, pelo menos uma manhã bem preenchida. O que vale é que depois o padre que sobrou a missa de 12h30 fez uma homilia curtinha, não foi? Não faço a mínima ideia. Sabes, eu antes de vires aqui para a paróquia, era muito comum eu celebrar 4 missas ao domingo. Tínhamos mais uma missa, então era suposto, eu celebrava 3 missas de manhã e depois celebrava a 4ª à tarde, e foi um bocadinho essa memória que eu tive, ou seja, já estava tão cansado fisicamente que já não estava assim muito atento ou muito preocupado, né, com o tempo de falar ou não falar, pronto. E às vezes é bom darmos até ao tutano, né, darmos até aos ossos, também sabe bem, não sermos nós a controlar. Por isso foi um domingo de Pentecostes. Sim, eu disse isto, mas era mais uma autocrítica que no sábado, acho que foi eu que celebrei a missa vespertina, e portanto ainda por cima há provas do crime, que foi gravado e depois há de ir a homilia para o podcast da paróquia, mas depois chamaram-me a atenção: o Padre Bento hoje falou bem, mas falou um bocadinho mais. A missa durou 1 hora, portanto não foi muito mais do que o normal, mas sim, efetivamente foram para aí, não sei, 16 minutos de homilia, 17.
Porque pronto, que de facto às Mais vezes uma 3 pessoa... dias de purgatório. sim, não me lembro quem é que dizia, mas que a partir dos 7 minutos, não é? Já é pecado venial, assim, a brincar, não é? Isto não usa mal a noção de pecado, mas... Mas a homilia não se mede a metros, nem a segundos. Sim, efetivamente depois ajudou, porque no domingo, claro que uma pessoa acabava por encurtar. Que, pronto, é o Espírito Santo que fala às pessoas, esperamos nós. Agora, o invólucro que somos nós que fazemos, às vezes uma pessoa é o mais ambiciosa ou planeia as coisas de uma forma que depois chega à altura e pronto, e vê-se no meio de um esquema que tem de mudar. E foi o que aconteceu depois no domingo. Vamos aprendendo, sim. Eu também uso normalmente as missas de sábado um bocadinho para testar a homilia depois de domingo. Por isso as missas de sábado normalmente as pessoas sofrem um bocadinho mais. Exatamente, pelo menos da minha parte vou testando, não é? As ideias e as perspectivas e os pontos de reflexão que fui fazendo para ver também como é que saem, como é que estão ligados e como é que podem ajudar as pessoas ou não, com as histórias, com os exemplos, com as perguntas. E sim, às vezes o sábado à tarde é onde as pessoas sofrem um bocadinho mais, porque a gente testa tudo e depois no domingo a gente já só usa aquilo que achamos que correu melhor ou que as pessoas já estão mais atentas e necessitadas para ouvir. Sim. Mas não sei se falei muito ou pouco, mas normalmente, pronto, a missa das 11h15 acabou com primeiras comunhões, com 50 primeiras comunhões, acabou ao 12h10, mais coisa menos coisa, por isso. E depois a missa do 12h30 também acabou à 1h30. Por isso, mesmo tendo começado muito atrasada em relação ao normal, não acabou muito para lá da hora que é comum ou que é normal. E depois já tive mais um batismo a seguir, ou tivemos mais um batismo aqui, por isso foi uma manhã bem passada. Sim, como todas as manhãs de domingo. Mas é engraçado, eu lembro desde pequeno, de domingo de manhã sempre era uma manhã boa, diferente, não é? Que, pelo menos que eu, como morava em Lisboa, era sempre uma manhã silenciosa, em que não se ouvia barulho, mas era mesmo o dia do Senhor, não é? E portanto, mais cheio ou mais vazio é sempre uma manhã espetacular. Boa, bom. Sim, é bom que a missa não seja um acontecimento entalado no meio de tantas outras coisas para fazer, mas seja de facto o acontecimento nuclear, onde tudo o resto depois também ganha vida e ganha luz e ganha sentido. Sim. Mas foi bom, foi também nestes dias, foi assim um momento mais ou menos esperado, mas ao mesmo tempo doloroso, que o Zé Quintela, que foi o organista aqui da paróquia desde sempre, né? Pelo menos desde o meu sempre, já era antes de cá chegar e continua a ser, mas entretanto adoeceu e por isso começou a vir menos vezes. Depois veio o Covid e também por razões de saúde optou por não se expor assim tanto, né? E depois agora nestes últimos tempos a sua condição de saúde agravou-se mesmo, né? E por isso a missa do 12h30 foi também era do Espírito, era do Pentecostes, não é? Por isso foi marcada também por este desafio aos carismas para o bem do corpo, para o bem da Igreja. Nós desde que o Quintela deixou de tocar órgão, principalmente na missa do 12h30, que era a missa que ele acompanhava o coro, de facto não temos tido organista, por exemplo, não é? E por isso é bom, não sei como é que se faz, não sei se tem que se rezar a Nosso Senhor, não sei se temos que ajudar as pessoas a formarem-se também para esta arte, para este instrumento, mas era importante que continuássemos a chegar à frente para pôr ao serviço de todos, não é? Estes dons, estes carismas que recebemos de Nosso Senhor. E é bom que este tempo de Pentecostes, não é, reavive a nossa consciência, não é, e a nossa capacidade de resposta, cada um com certeza segundo os seus dons, os seus carismas, mas continuamos a chegar à frente para bem deste corpo que é a Igreja. E pronto, e foi o funeral dele também, e pronto, queria também dar aqui um sublinhado de ação de graças pelo que ele fez, não é? Pelo que ele significou também aqui na vida da Igreja, além de organista, era também ministro extraordinário da comunhão, e pronto, e sempre muito, muito fiel e muito alegre no serviço, de uma maneira muito, muito discreta, mas também muito, muito bonita, não é? Quer seja pela beleza da música, quer seja por aquela beleza silenciosa da caridade, e por isso queria agradecer e que lá do céu continue também a servir-nos aqui na nossa realidade paroquial, e pronto, e continue também a ser mais um traço de sustento
deste caminho até ao céu. Muito bem. Então, hoje, o que é que vamos falar? Hoje vamos falar bem, partilhamos as novidades, como de costume, com mais uma pequena novidade de uma coisa que aconteceu ontem no dia que estamos a gravar, portanto na segunda-feira, onde vamos apresentar também, na sequência dessa novidade, que estamos assim agora a manter o suspense de 1 minuto, até depois de revelar o que é que foi, falar do que é que um documento que saiu há 4 anos atrás e como foi no meio da pandemia, passou assim mais ou menos despercebido. Até por mim passou despercebido, e este é um documento, não sei se é fundamental ou não, mas pelo menos é muito dirigido àquilo que é a nossa vida, não é? Por isso, sobre o que é a paróquia no contexto atual. Portanto, no contexto atual. Já li uma página antes de começarmos a gravar. E depois, por último, também por incentivo de um ouvinte que tinha lido isto e achou que era interessante falar-te isso aqui. Esse ouvinte é pai de um padre, não é? Não vou dizer de quem. Pronto. E neste caso só está cá o meu pai, que o pai do Nuno já partiu, mas que achava que era interessante falar-se disto, porque isto na altura da Semana Santa foi apresentado uma vez diante do rei este Auto da Alma do Gil Vicente. Portanto, apenas uma apresentação de algo que nós temos na nossa cultura e que fala também da vida cristã e pronto, uma pequena apresentação também para despertar o interesse. Então, uma das novidades que tivemos ontem, segunda-feira, dia 20 de maio, é que tivemos uma reunião preparatória, portanto não foi já uma reunião em si, para lançarmos em setembro o Conselho Pastoral. E o que é o Conselho Pastoral? É um órgão consultivo da paróquia que terá um membro de cada grupo da paróquia, de forma a ser um bocadinho a voz daquilo que cada grupo entende na paróquia e também para coordenar e auxiliar a atividade pastoral. Portanto, não é um órgão propriamente decisor, não decide coisas, mas pode, no fundo, ajudar a coordenar as atividades, para não estarmos todos a fazer a mesma coisa em paralelo e coordenar assim coisas, também para apresentar ideias aos pastores e a quem está a dirigir as coisas, para as pessoas darem a conhecer e dar também este sentido de união e comunhão da paróquia. E então tivemos uma reunião em que, no fundo, é preparar o terreno, lançámos algumas ideias para cima da mesa para esses responsáveis agora pensarem e em setembro então começarmos, oficializarmos, termos também depois aquilo que são os órgãos de coordenação do Conselho Pastoral, que depois entende-se que seja também uma coisa que vai ajudando ao longo do ano o trabalho pastoral. E bem, pronto, e foi assim uma reunião de lançamento, que não foi já uma primeira reunião oficial, cujo propósito é esse mesmo, é apoiar o trabalho pastoral para que depois possamos estar mais integrados e sentirmos mais parte da paróquia. Sim, a paróquia de Cascais é uma paróquia única, como todas são, não é? Tem as suas particularidades e uma delas é ser uma paróquia dispersa, ou seja, a vida da paróquia é muito uma vida sacramental e por isso da missa dominical, que é o lugar por excelência deste acontecer e deste viver a igreja, e tudo aponta para essa celebração dominical e tudo renasce dessa celebração dominical. Por isso temos várias, como sabeis, temos 11 missas dominicais, até em várias línguas, né? Até temos uma missa em inglês e tudo, em sítios diferentes, né? Em capelas mais pequeninas, em igrejas um bocadinho maiores, em bairros mais distantes, em coisas mais perto, com comunidades mais envelhecidas, mais jovens. Por isso às vezes não é fácil termos este mesmo pulsar, não é? Nós, pronto, mesmo como padres, de facto nós dois, não é? Vivemos juntos e irmos conversando muito sobre o que é que vai acontecendo, como é que é, e temos o mesmo ritmo, por assim dizer, não é? Temos também o padre Roque, que está connosco há mais tempo do que eu estou cá, não é? E pronto, e é importante nós ajudarmos a que aquilo que vai acontecendo, não é? possa inundar e possa inspirar todas essas comunidades.
Depois também o facto de haver cada vez mais grupos variados, né? Tanto na área da formação como depois na área da oração e da piedade. E pronto, também é importante nós conhecermos e sabermos como é que a paróquia acontece, não é? A todos os níveis, a nível mais material, mais espiritual, mais caritativo, mais até de formativo, até para que isto possa chegar ao maior número de pessoas e cada um na sua realidade poder também usufruir e apresentar todas estas propostas, não é, de caminho em comum. Uma das coisas engraçadas que ouvimos ontem foi para nós, aquelas pessoas todas as que estavam ontem, aquelas que não puderam vir ontem, são pessoas que nós conhecemos muito bem, até temos o telemóvel, temos o nome, já fomos à casa delas, a maior parte delas a almoçar, ao jantar, são pessoas próximas e são pessoas também com um papel importante naquilo que é o sustento e a vida da igreja. E havia um deles, que eu acho que também era um bocadinho a voz de quase todos, não é? É engraçado que há aqui muitas pessoas que eu estou a ver pela primeira vez, pelo menos assim de uma maneira tão próxima, não é? São pessoas que eu não reconhecia, e são pessoas, todas elas, com certos graus de responsabilidade no serviço, mas pronto, mas como isto é tudo tão disperso, não é? Onde está uma pessoa, os outros estão nos outros sítios todos diferentes, e por isso é normal não se verem, não se conhecerem. Sim. Porque à mesma hora cada um estão com o seu papel e a sua missão na igreja. Por isso também este conselho pastoral pode ajudar, não é? A criar mais experiência verdadeira e simples e natural de comunhão. Sim, e também potenciar tudo aquilo que vai acontecendo na paróquia para poder fazermos melhor os cabazes de Natal, por exemplo. Ou seja, também tem um aspecto muito prático de organização mas também esse sentir, e para aí já vamos a isso, não é? Que de facto este documento que há bocado falávamos sobre a paróquia, também dá-nos algumas ideias de como é que devemos ver a paróquia, assim, no contexto dos dias de hoje. Mas só para terminar o que foi o Conselho Pastoral propriamente, houve algumas ideias que se lançaram assim por cima da mesa. Nós primeiro apresentámos, no fundo, a paróquia, que às vezes as pessoas esquecem-se, não é? Pois temos uma capela na Bicuda, há uma capela não sei onde, e porque como vão sempre à mesma missa, por exemplo, domingo às 7h15, e bem, mas esquecem-se que há outras coisas também pertencentes à paróquia, e que, pronto, e que está tudo na mesma realidade. Portanto, apresentámos a paróquia toda em todos as suas diferentes componentes. Depois apresentámos também o que vai ser, ou que sabemos até agora que vai ser o jubileu do próximo ano, precisamente para lançar, e pronto, e para também quem nos ouve, se alguém tiver alguma ideia, que vá dizendo como é que podemos depois viver o jubileu aqui, não é? Aqui na paróquia em Cascais. Sim, o jubileu vai ser o jubileu de 2025. Celebramos os 2025 anos do nascimento de Jesus, que é o pequeno jubileu dos 25 anos do quarto século, e que vai começar na véspera de Natal deste ano e vai terminar no dia da Epifania, depois já em 2026. Por isso todo o ano de 2025 vai ser marcado com esta celebração jubilar, né, da alegria deste Deus que se fez homem. Por isso, com certeza que tudo aquilo que fazemos naturalmente e habitualmente, e é para manter e para ver crescer, né, que são os instrumentos da graça sobrenaturais, e a dizer naturais, mas são de Deus, não é? Não é inventarmos nada de novo, mas é para vivermos e para continuarmos a construir, não é? Este caminho, né, em igreja. E por isso com certeza que vai haver várias propostas, várias atividades, vários momentos de oração, de evangelização e tudo mais, muito marcados com esta alegria jubilar, e como em todos os jubileus, vai ter muito também a marca extra paroquial, ou seja, de estarmos mais unidos a atividades da vigararia, atividades da diocese, e porventura com o grupo de jovens, por exemplo, que são convidados a ir a Roma, também celebrar o Jubileu da Juventude em agosto de 2025, ou outros jubileus, não é? Também em Roma ou noutros lugares do mundo, podermos viver aquilo que nós vivemos com a Jornada Mundial da Juventude, esta dimensão mais universal da Igreja em Caminho. Isso... Sim, portanto apresentámos isso e dissemos, olha, vamos pensar isto, portanto vão ter ideias com os vossos grupos e tudo, e depois em setembro lancem essas ideias, porque isto só começa em dezembro, o jubileu, ainda temos tempo para
ir-nos organizando, e sobretudo estamos à espera de coisas mais concretas da Diocese e também de Roma, que é onde sair eventualmente, apesar de já termos as datas do início, não é, das aberturas, que se calhar depois vamos dedicar outro programa assim só explicitamente a isto, não é, de que quando tivermos um pouco mais de informação, apesar de já termos alguma coisa mais substancial. E depois lançaram-se algumas propostas assim para o ar, só para ter uma ideia. Isto não foi nada assim de pensado ou muito desenvolvido, mas assim, algumas ideias para o ar que apareceram depois daquilo que foram intervenções assim livres, como por exemplo, olha, então se vamos ter o jubileu, porque é que não dedicamos a primeira parte do ano para formar as pessoas sobre o que é o jubileu, as pessoas responsáveis, né? E para depois poder-se então viver isto aqui a sério. Outros que disseram, olha, muito bem, mas há uns anos tivemos cá um teatro que toda a gente adorou e tem na memória, que era a Ceia de Cristo, se não me engano, porque é que não fazemos outra vez no jubileu? Já que está a falar pronto, assim, de uma coisa extraordinária e tudo mais. Outra pessoa que também disse, então porque é que não fazemos assim uma grande festa de rentrée depois das férias, precisamente para lançar isto tudo e as pessoas saberem, já depois de termos agendas e o que é que se vai fazer. Pronto, são assim pequenas ideias que depois, pontos em comum, não quer dizer que nada disto vai ser feito, não é? Se Deus quiser, sim, alguma coisa há de ser feito para isso, mas que no fundo ajuda depois a coordenar-se esforços e tudo para lá estar, que as pessoas também se sentirem corresponsabilizadas e poder-se fazer uma caminhada em conjunto e em comunhão para a frente. Sim, este jubileu pode ser um bom estímulo para criar ADN, não é, ao Conselho Pastoral, não é? De facto ser um conselho, não é? ser uma ajuda para os agentes de pastoral, todos, a começar pelos sacerdotes, e depois também ao mesmo tempo ser um órgão que potencie, não é? que fortaleça este trabalho em conjunto e este trabalho também mais em que as responsabilidades são assumidas e são partilhadas por todos. E o facto de ser um ano especial em que podemos dar um tom novo ou renovado àquilo que vamos fazendo, pode ser que deixe uma boa marca para depois quando tivermos um ano normal, que é normal, mas que não seja para repetir só porque é para repetir, não é? Mas seja viver, não é? Sempre com o coração renovado a cada tempo como um dom de Deus. Sim, e pronto, depois nesse contexto também do Conselho Pastoral, além de apresentarmos como é que estava a paróquia, o que é que acontecia na paróquia, apresentámos também então este documento do que é que se pretende que seja a paróquia, ou uma certa reflexão do que é a paróquia nos dias de hoje. Pronto, que assim, com base em algumas ideias que o documento apresenta, como é que assim se apresenta o que é suposto ser a paróquia. O Papa João Paulo II surgiu com esta ideia, quer dizer que de facto, fazendo um caminho histórico de como é que apareceram as primeiras igrejas dos primeiros cristãos, no fundo eram casas de pessoas, não havia propriamente edifícios públicos a dizer isto aqui é o sítio onde os cristãos se reúnem para rezar. Não, era a casa do Tiago, a casa do João, a casa de não sei quantos, onde todos se reuniam lá e de facto depois celebravam a Eucaristia, de facto depois aí havia os ensinamentos, daí ia-se passando aquilo que tinha-se recebido. E então o Papa João Paulo II apresentou num documento a ideia da paróquia ser a casa no meio das casas, onde se aproxima o Evangelho ao povo, pelo anúncio da fé e a celebração dos sacramentos. Portanto, esta ideia de que a paróquia tem este sentido de ser casa, não é? Portanto, quem fala de casa fala de pertença, não é? De estar assim, alguém que se sente como algo seu, não é? E que no fundo segue a mesma lógica da encarnação de Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Tal como Jesus, sendo Deus, no fundo, fez-se homem para a nossa salvação, também a paróquia seja esta casa no meio das casas das pessoas, portanto chegar ao nível das pessoas para também aí dar e apontar para a salvação. Havia até, acho que era o Papa Bento XVI, numa citação aqui também deste documento, que diz que a paróquia é suposto ser o farol, não é assim, um farol que acaba por irradiar a luz da fé e assim vir ao encontro dos desejos mais profundos e verdadeiros do coração do homem, dando significado e esperança à vida das pessoas e das famílias. Ou seja, é um farol para apontar o caminho para Cristo, para a vida eterna, e para ser também um lugar de pertença. Assim, estas duas ideias que
aparecem na paróquia, sabendo que, no fundo, estamos num contexto que não é o mesmo contexto da paróquia de há 100 anos atrás, por exemplo, em que... Como é que tu sabes, pá? Estou a brincar, claro que não. Em que quer dizer, que muitas vezes era a paróquia o centro de agregação das pessoas, não é? Então onde é que as pessoas se juntavam? Olha, no adro da igreja depois da missa. Também quando a vida era mais dura e de facto trabalhavam todos os dias e apenas paravam para ir à missa e tudo mais. Mas noutras circunstâncias também acontecia. Olha, a paróquia era também o centro da socialização, onde jogavam à bola, onde, além da catequese, também as pessoas reuniam-se para, bem, não sei, várias coisas, não é? Sim, a paróquia era o lugar de pertença por excelência, até porque as terras eram muito mais, se calhar, vividas e dispersas, não é? Por isso a igreja ou a paróquia era o lugar de congregação por excelência, não é? E toda a gente pertencia àquela paróquia porque vivia naquela terra. E portanto, isso era como era antigamente. Hoje em dia não é assim. E o documento começa logo por nos lembrar que hoje em dia podemos cair nesse mindset quando olhamos para a paróquia, por exemplo, ou para a igreja ou para qualquer coisa, de achar que a estrutura, o facto de existir uma estrutura, nos possa dar uma certa falsa ideia de proteção. Ou seja, pensar, se existe uma estrutura chamada paróquia, então está tudo certo. Não, portanto, ele diz, olha, temos de descalçar essa bota a achar que, pronto, não é a estrutura que faz as coisas. O que faz são as pessoas. E depois lembra que, sobretudo neste contexto dos dias de hoje, onde existem várias formas de pertença, é que além da igreja, depois as pessoas também pertencem ao rugby, à natação, ao grupo folclórico, outras coisas que tais, e que tudo bom, não é que não seja nada mal, mas a paróquia deixou de ser assim o polo agregador único, não é? Portanto, tem outras coisas na vida das pessoas. E num contexto em que temos um território global e plural, não é? Também mesmo em termos de experiências culturais e de vida, onde há uma crescente digitalização, onde o espaço e a linguagem também são cada vez mais diferentes, e as deslocações e a velocidade de comunicação também é completamente diferente, para além de falar das novas tecnologias que até alteram a forma como nós aprendemos, e vemos também nos jovens sobretudo. Portanto, é um desafio porque enquanto antes a paróquia era o centro, ponto, não era assim, o polo agregador de todos, agora existem muitas pertenças, existem diferentes formas de entender tudo, portanto temos sempre de coordenar em termos muito práticos. Alguém que está no rugby tem catequese de terça-feira à mesma hora, como é que vai fazer? Então tem de vir cá deixar para a catequese e depois tem de vir correr logo a seguir para outra coisa. Portanto, vemos que isso depois também na vida prática das pessoas tem várias implicações. Mas que diz também o documento que ainda assim é essencial. A paróquia continua a ter um papel essencial. Porquê? Porque apesar de não ter não ser um critério absoluto o facto da igreja estar aqui, então quer dizer que, pronto, que é a referência, porque além de todos estes critérios extra-eclesiais, também existem movimentos, também existem escolas, também existem outras realidades que antes talvez não fossem tão acessíveis, que não era fácil lá chegar, mas hoje em dia as pessoas põem-se no carro e em 20 minutos estão no sítio X ou Y, onde têm também a sua formação, as suas ligações e tudo mais, mas que ainda assim há o risco de, no fundo, se desvirtuar aquilo que é a atenção ao próximo, assim, imediato, ou então virtualizar as relações em que só as temos quando queremos, no fundo, não é? Quando temos um vizinho, o vizinho está aqui ao lado e não há volta a dar, portanto, sabemos que vamos ter de lidar com ele sempre. Quando vamos só a algum sítio qualquer, depois, e é um certo dia da semana, acaba por ser um bocadinho quando eu quero e não assim como parte. Mas diz o documento que isto aqui não é para nos desincentivar ou para nos mandar abaixo o facto de termos desafios, mas pelo contrário é para ver estes sinais dos tempos e gerar novos sinais, sabendo que isto não é a agregação como era no passado, em que talvez as pessoas estivessem lá e era mais fácil agarrá-las, mas saber que existem outras modalidades de vizinhança e de proximidade naquilo que eram para as atividades habituais, portanto é possível sermos próximos também de outras formas, e
pronto, e gerarmos nós também, sermos geradores de cultura onde as pessoas queiram de facto vir a esta casa das casas, que é a paróquia, e sobretudo, isso é que é no fundo o propósito que o documento nos apresenta, é incentivar esses membros da paróquia a serem eles mesmos agentes de evangelização das suas realidades. Portanto, no fundo, ser casa das casas para ser farol para os outros e formar agentes que depois vão ser eles mesmos evangelizadores no meio dessas outras pertenças todas, no meio do rugby, no meio do futebol, no meio de não sei o quê. Portanto, esta é assim a grande ideia básica de apontando assim para o que é que se pretende, ou o que é assim a intenção da paróquia que este documento nos apresenta. E eu achei engraçado, sobretudo estas imagens de ser farol e ser casa das casas. Não sei, alguma reação do Padre Nuno? Não, eu fiquei primeiro com muito interesse e ao mesmo tempo com um espanto não muito orgulhoso, né, de não ter conhecido todo este texto. Já o folhei só pelos títulos, não é? Como é óbvio, um texto, isto é do dicastério, da Congregação para o Clero, não é? É um texto largo e aqui temos de ter presente que se dirige para todas as paróquias do mundo, não é? Mas é um desafio. A igreja não é nossa, não é? Não é nossa no sentido de nós é que sabemos tudo, nós é que fazemos tudo bem, e por isso trabalharmos, não é? com esta unidade e com este bom ritmo. Pareceu, mas os textos, os parágrafos que li até agora, primeiro está muito bem citado, ou seja, estão sempre a citar os papas anteriores, alguns documentos também da igreja, e por isso é um bocadinho a compilação do sentir comum e constante da igreja para esta parte pastoral. E depois tem assim algumas achegas, não é? Para não termos medo, para não termos medo de nos organizarmos de uma maneira um bocadinho diferente, não temos medo de mantendo sempre, não é, o ADN daquilo que é a paróquia, aquilo que é a verdade única e absoluta e constante do Evangelho, mas não temos medo de criar novos caminhos, novas estradas para que isso chegue a mais, ou chegue mais profundamente no nosso tempo, na nossa linguagem e nas pessoas que de facto estamos a servir. Depois fala aqui também um bocadinho sobre os agentes de pastoral, não é? Começar pelos agentes ministeriais, não é? Do padre, aos diáconos, aos consagrados, né? Depois também aos leigos, depois saber um bocadinho também quais é que são as funções e os organismos que pode haver na paróquia, nomeadamente o Conselho Pastoral, que foi um grupo, né, que até agora, se calhar já podia ter sido um bocadinho há mais tempo, mas depois tivemos a pandemia, tivemos a jornada e não quisemos, se calhar, dispersar ainda mais ou pesar ainda mais com esta organização, mas era um instrumento, né, da ação pastoral que acredito, ou que acreditamos, posso falar também por ti, ser muito útil para a vida paroquial. Mas é um desafio. Nós temos aqui as nossas paróquias aqui na Vigararia são paróquias muito, muito semelhantes e muito perto umas das outras, e as pessoas estudam numa escola que pertence a uma paróquia, vivem numa rua que pertence a outra paróquia, costumam ir à missa a igrejas que pertencem a outra paróquia. Onde estão os avós, por exemplo. Assim. Por isso é assim uma boa miscelânea, por isso mesmo também este desafio de trabalho vicarial, mesmo que não seja em relação a toda a vigararia, mas com certeza que paróquias vizinhas ao longo da vigararia têm esse desafio, e é muito importante nós também conseguirmos coordenar o melhor possível para que a pastoral, tendo, como é óbvio, encarnação, não é, na vida de cada um, e por isso é única, não é? Mas ao mesmo tempo termos o mesmo espírito, não é? o mesmo ADN, para que as pessoas possam saber que é a mesma igreja, não é? E por isso de estar aqui ou estar ali é bom que se sintam pertencentes, sintam-se corresponsáveis e sintam-se em comunhão, não é? com todos, e não ser aqui uma
uma concorrência ou um desafio só porque aqui é mais rápido ou mais bonito porque tem um cor mais não sei o quê, ou melhor porque dá para estacionar. Ou seja, todos esses critérios às vezes pesam um bocadinho, mas desajudam naquilo que é uma realidade de tal casa das casas, não é? De um lugar familiar, um lugar que eu pertenço, não como uma prisão, não como uma forma exclusiva, mas que de facto a que pertenço, e por isso tem lá o meu papel, o meu lugar, não é? E é dali, não é? que eu vivo e que eu experimento a minha fé para depois dar testemunho dela onde quer que esteja. Por isso é muito importante esta consciência de pertença. E pronto. Sim, e é por isso que ele apresenta aqui o dizer que, primeiro, para termos noção que o território não é mais apenas um espaço geográfico limitado, como estava agora o Padre Nuno a dizer, que de facto é a grande mobilidade hoje em dia, mas o contexto onde cada um exprime a própria vida, feita de relações, de serviço recíproco e de tradições antigas, antes chamam o território existencial. No fundo, que é o território onde as pessoas exprimem a sua vida, pode ser essa da paróquia. E é bom que seja cada vez mais comum, ou seja, que eu não tenha que escolher o meu território existencial, porque onde quer que esteja, esse território é o mesmo, mas por outro lado perceba que é o meu território, a que pertenço, porque às vezes ainda acontece, não é? Não sei se é bom ou se é mau, tem as suas coisas boas, mas também tem as suas coisas desafiantes, não é? Nós vivermos a paróquia como um sítio onde vamos buscar qualquer coisa, não é? E com certeza que recebemos, não é? E recebendo de Deus não há melhor para receber do que Ele próprio, mas percebermos que a vida paroquial faz também de serviço, de entrega, de compromisso, não é? De responsabilidade, para recebermos ainda mais, não é? Para recebermos ainda melhor esse dom de Deus. Por isso, sim, eu vou ler com interesse e ver como é que me posso ou podemos sentir mais confirmados neste serviço e também desafiados a continuarmos este caminho de comunhão à igreja. Sim, é um desafio que este documento vai pondo e a tónica é sempre missão, não é? Portanto é formar missionários, levar Jesus aos outros. Este é assim o grande propósito que vai do início ao fim do documento, que é sempre ir e anunciar, não é? Com base também no grande mote do Papa Francisco quando começou, da Evangelii Gaudium, é de sermos discípulos missionários e de anunciarmos Jesus a todos. E bem, pronto, por último para hoje, também porque uma daquelas críticas, se calhar, ou daquelas, como é que se diz crítica de uma forma simpática, como é que é? Sugestão? Uma sugestão positiva que ouvimos também ontem foi que talvez o podcast precisa ser um bocadinho mais curto, que não há tempo para muita coisa, não é? A pessoa quer ouvir, mas depois vê 1 hora e não sei quanto, bolas, não apetece, não é? Então, rapidamente, só fazer uma apresentação, então, por sugestão de um ouvinte, como disse há pouco, que não vou dizer quem foi, mas Mas foi uma ótima sugestão. Sim, este aqui é o Alto da Alma. Quando passamos em Gil Vicente, pensamos logo, se calhar assim os mais novos, escola, seca, não apetece, não é? Mas na verdade tem coisas espetaculares. Ainda se estuda Gil Vicente na escola? Eu acho que o Alto da Barca do Inferno, sim, não é? Não, eu já sei da escola há muitos anos. Então, mas este é o Alto da Alma, que é pequenino, está online, portanto pode-se encontrar facilmente. São 29 páginas rápidas de ler, porque é uma peça que foi apresentada nos Passos da Ribeira, em Lisboa, que foi feito para a Rainha Dona Leonor e representado ao Rei Dom Manuel, portanto Dom Manuel I, isto em 1518, portanto é um auto que tem 500 anos, mas que é engraçado ver que, pronto, que é uma representação que vai falando daquilo que é o nosso caminho espiritual, ou se quiserem, da batalha espiritual que cada um tem em si. Porquê? Qual é que é o argumento desta peça? Diz assim o argumento. Isto aqui, claro, em linguagem de há 500 anos atrás. Assim como foi coisa muito necessária haver nos caminhos estalagens para repouso e refeição dos cansados caminhantes, assim foi coisa conveniente que nesta caminhante vida houvesse uma estalajadeira para refeição e descanso das almas que vão caminhantes para a eterna morada de Deus. Esta estalajadeira das almas é a Madre Santa Igreja, a mesa é o altar,
os manjares, as insígnias da paixão. E desta prefiguração trata a obra seguinte. Portanto, este auto, no fundo, é uma apresentação daquilo que é o nosso caminho até à vida eterna, até Deus, a eterna morada de Deus, e apresenta uma alma, portanto, que é a representação nossa, dos homens, que vai fazendo o seu caminho e que, no início do caminho, tem um anjo e depois o demónio. Portanto, como vemos nas representações clássicas, assim, temos sempre um anjinho e depois o demónio assim, da consciência, em que o anjo, por um lado, vai motivando no caminho e vai lembrando da pátria verdadeira, de que é herdeira, a glória que há de conseguir, que ande para a frente, que não se detenha e que não se adormeça também no meio do caminho, portanto, que continua no seu caminho, e que a alma no início vai dando ouvidos então também ao anjo e reconhecendo a sua fraqueza terreal, vai pedindo também ajuda para que não tropece e caia. E o anjo continua com o seu diálogo até que vem depois o diabo e vem procurar desencaminhar então aquilo que é a alma, dizendo: não cureis de vos matar, que ainda estáis em idade de crescer. Tempo há para folgar e caminhar. Vivei à vossa vontade e havei prazeres. Gozai dos bens da terra, procurai por senhorios e haveres. Quem da vida vos desterra, à triste serra. Quem vos fala em desvarios por prazeres. Esta vida é descanso, doce e manso. Não cureis de outro paraíso. No fundo vai pondo as armadilhas todas o diabo para ver se a alma então depois acaba por cair no descanso, portanto adormentar-se, indo contra o alerta de Jesus de estarmos vigilantes, portanto cair, simplesmente deixar-se levar. E efetivamente depois a alma deixa-se levar pelas riquezas, veste-se assim com roupas ricas e deixa o seu coração preso nessas coisas, até que finalmente depois vai dar uma estalagem, lá está a igreja, como dizia no argumento, e na estalagem depois que o anjo acaba por aí levar, não é? Aqui diz: ides ali repousar, comereis alguns pecados confortosos, porque a hóspeda é sem par em agasalhar os que vêm atribulados e chorosos. Portanto, a mostrar-nos a igreja como aquele repouso seguro, ou aquele refúgio seguro dos caminhantes, onde encontram aí também, no fundo, a cura dos pecados, que vamos ver que depois chega lá a alma e acaba por se despir de tudo aquilo que são riquezas que não o estão a deixar andar no seu caminho até a vida eterna, e onde aí, na estalajadeira, a alma é instruída pelos doutores da igreja, que aparecem aqui 4 doutores da igreja, portanto Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerónimo, São Tomás, que vão dando então aqueles manjares que vão alimentando a alma para depois lhe dar força para seguir o seu caminho. Engraçado, a mesa é posta com uma toalha, e a toalha é o rosto da Verónica, portanto aquele rosto que limpou Jesus e ficou com a face de Jesus marcada, e depois vai-se dando, vai aparecendo cada um dos doutores e vai apresentando os manjares que vão fazer então a alma restituir as forças, que são, vou dizer um pouco de cor, que agora não tenho aqui, na 26. Na página 26, mas começa primeiro com portanto, a Verónica mete a mesa, portanto a toalha é o lenço da Verónica, depois os flagelos que flagelaram Jesus, depois é servida a coroa de espinhos, os cravos e depois o crucifixo, portanto mais uma cruz. E tudo isto aqui vai sendo acompanhado por cânticos tradicionais medievais que no fundo vão, uns se calhar ainda resistiram, não é? Eu estava aqui a ver, por exemplo, eu não sei se no tempo do Padre Nuno cantavam no seminário, mas cantávamos este Vexilla Regis, que aparece aqui, Não. que aqui vão dando assim algumas indicações que pronto, que iam acompanhando este auto. Mas a grande ideia era esta, era a peregrinação que nós seguimos, também as tentações que vêm ao longo do caminho, e a igreja como a estalajadeira que nos dá a cura, portanto despiu depois a alma tudo aquilo que a deixava ficar para trás, e dá depois o alimento e o ânimo para continuar a sua peregrinação até Deus, instruída pelos doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, não foi? São Jerónimo? E São Tomás. E São Tomás. E bem, depois podemos pôr na descrição do episódio este Auto da Alma, se quiserem ler, está em português do século XVI, mas é também uma grande riqueza. Tem notas de rodapé para aquelas palavras mais difíceis.
Tem. E além disso é engraçado ver, porque, por exemplo, eu lembro-me de ler em tempos uma historiazinha do C.S. Lewis, que era da história do diabo com o seu sobrinho. E está traduzido para Vorazmente Teu, não sei Vorazmente Teu, em português. Qualquer coisa, letras em inglês, não é? Portanto, vê-se, isto é mais ou menos a mesma lógica, a representação, mas feita há 500 anos atrás. Então, olha, muito obrigado pela dica do nosso ouvinte, para falarmos um bocadinho sobre isto, também para nós próprios relermos, ou lermos, ou aprendermos, também de uma forma assim tão bonita, tão culta da nossa história, né? Isto que é o desafio também da nossa vida, da nossa alma, este combate, e saber o que é que nos preenche, não é? O que é que dá alento à nossa vida. São as coisas passageiras, belas, mas passageiras deste mundo, ou se é a beleza sempre viva, sempre nova, né? Da paixão de Nosso Senhor, que a Igreja tem como missão de servir, né? Para bem das almas. Isso, muito bem, muito obrigado. Obrigado. Bem, e obrigado pela sugestão ao nosso ouvinte, que eu não vou nomear. Então, para quem quiser dar mais outras sugestões, então pode continuar a usar o mail do podcast@paroquiadecascais.org, ou se nos vir aí na rua ou em casa, também podem ir dando as achegas, pode ser que também nos sirvam de inspiração para continuarmos estas nossas conversas. Então afinal a promessa do Padre Mendo manteve-se. Este episódio demorou menos que uma missa de Pentecostes. Pronto, que Nosso Senhor nos conserve e nos continue também a iluminar neste caminho. Vamos a isso. Muito obrigado. Vamos.